Horas e 3 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Antes de jogar esse último bloco com o Bastos para Luísio e Arnaldo, que eu sei que vai pegar fogo agora, vai ficar bom, eu queria fazer uma pergunta a Bastos. É uma coisa interessante, esse Campos é uma cidade de 600 mil habitantes, se você considerar todo o entorno. E Campos tem mazelas de cidade de 50 mil habitantes. É impressionante. Outro dia eu, passando por outro lado ali, daquela ponte Leonel Brizola, uma carroça de burro. No meio do viaduto. Na ponte da Lapa, eu vi já duas carroças, um conversando com o outro. Tudo isso em área urbana, isso sem contar a parte de saúde, o que aquilo gera em certas esquinas onde ficam 10, 15 carroças, né? E que é muito desagradável. E outras coisas, como nenhum critério de mão contra mão, de preferencial. O que isso pode ser feito? Eu uma vez entrevistei aquele Campanelli, que é do SEST, Senat, e ele me disse na entrevista que Campos não tem um engenheiro de trânsito sequer disponível. Em relação assim, às carroças, né? Já houve uma audiência pública na Câmara, se não me engano, foi no governo passado. Um problema que pouca gente tem, que parece fácil de resolver, mas não é tão fácil, porque é uma questão cultural ali, você mexe com vidas de várias famílias. Mas nós temos um projeto que é o cavalo de lata, que é a substituição das carroças por esse cavalo de lata. O Fred falou muito aqui no programa sobre isso. Fred Machado. O Fred estava envolvido no projeto. Estava envolvido no projeto, nós retomamos esse projeto agora. Vamos chamar a categoria para conversar e explicar para eles, porque às vezes você parece que quando o governo chama, vai tirar as pessoas e não dá uma oportunidade de continuar trabalhando, mas não, é continuar trabalhando com um veículo. Então, vai ter uma conversa agora e deve ter mais um debate na Câmara. O vereador Fred Machado, o presidente da Câmara, está nos ajudando muito nessa pauta. Eu vou voltar um pouquinho para a questão política aqui. Acho que esse bloco a gente tem um monte de assuntos políticos para falar ainda. Alexandre, o grupo do prefeito Rafael Diniz, ele é eleito em 2016, o Luiz falou, num desgaste do grupo anterior e com a proposta de mudança, o slogan vai ser diferente. Só que agora existem muitas críticas sobre uma situação. Você trouxe algumas marcas do governo agora que aconteceram em 2019, que é considerado por muitos o ano da virada do governo. E as críticas giram justamente em torno disso. 2 anos de uma administração mais severa e de 2 anos de uma administração mais voltada para a população. É isso mesmo ou o que justifica esses 2 anos que foram considerados mais severos? O ideal, né, e todos gostaríamos de ter começado o governo já num ritmo muito mais forte, né? Só que era impossível, né? Os 2 primeiros anos foram importantíssimos na questão da arrumação da casa mesmo. Você tinha uma despesa muito maior do que a receita, houve necessidade de algumas ações muito duras, né? Remédios amargos que nenhum político gostaria de tomar aquelas decisões que foram tomadas. Até um político jovem, como o prefeito Rafael Diniz, ter colocado o capital político dele em jogo. Então, o que a gente tem refletido é que, nos últimos anos, ninguém teve a coragem, né, que o prefeito Rafael Diniz teve. E ninguém encontrou algo tão complicado como ele encontrou. Então, naquele início ali, era necessário, sim, tomar as medidas duras e preparar um alicerce esse que realmente não aparece, né? Arrumar a casa, é difícil você vender isso. As pessoas, às vezes, é normal que a população espere o quê? Uma grande obra, um grande feito, nem que seja uma pedra fundamental, como se acostumava antes, você vai fazer, chegava, lançava uma pedra fundamental, não tinha nem a obra ainda e é aquele jogo para a galera. E se fizéssemos isso em 2 anos, hoje nós estaríamos pagando o preço disso. Se a gente tivesse, nos 2 primeiros anos, tentado acelerar sem cuidar do orçamento, sem cuidar da arrumação da casa, hoje a gente estaria sofrendo. Então hoje, o que a gente pode fazer hoje, depois de ter feito esse alicerce? Eu não digo que apenas as realizações estão acontecendo hoje. Muitas coisas começaram ali atrás, né? Por exemplo, na questão do esporte, que é uma marca forte do nosso governo.
Se não me engano, no primeiro ano, a administração, a Fundação de Esporte, teve 250 mil de orçamento. No governo passado, o orçamento era de 8 milhões ano. Nós tivemos 250 mil no ano. E mesmo com 250 mil no ano, surgiu o Paraesporte. Mesmo com 250 mil por ano, nós conseguimos botar para funcionar todas as vilas olímpicas que não estavam funcionando. Na questão da educação, mesmo com todas as dificuldades, começou a ser preparado o que nós estamos fazendo hoje. Então foi o que também? O material didático. A gente conseguiu reduzir o custo do material didático, que era de 10 milhões por ano, com aquele material didático da Expoente, e com o material didático que veio do MEC, gratuito. Então nós já fomos preparando ali na educação. A merenda escolar nós conseguimos reduzir também e comprar com a agricultura familiar. Conseguimos avançar na questão da transparência. Agora, quer dizer, aparece agora, mas o CISP, né, que é a nossa central de monitoramento, vinha sendo preparada lá atrás também. E é a maior central de monitoramento do Norte Fluminense. Nós temos hoje, e em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, que também é um avanço na área de segurança. Então nós temos avanços em várias áreas que foram preparadas ali naqueles 2 primeiros anos, que agora a gente consegue atuar com mais força. Basta que tem muita interação aqui dos ouvintes e aqui também nas redes sociais. Mônica Paz, amiga minha, amiga do Arnaldo lá de Tafona. Estive com ela no feriado. Quando você não solta fogo lá no nosso da Penha, espanta os cachorros dela, né? Que ela empomba com você. Aí ela é um assunto à parte. Ela está falando aqui que o projeto Cavalo de Lata, que a gente falou aqui, que o Fred falou também, que foi apresentado pela ONG dela, né? APA Campus. Enfim, e tem também aqui sua amiga Neinha Freitas perguntando se você vai vir ou não a vereador agora, né? Eu não tenho essa vontade de ser vereador. Primeira coisa, para você disputar uma eleição, se não me engano foi alguém do STF que disse isso recentemente, que ele falou sobre a marginalização dos políticos, né? E falou assim, mas a gente não para pensar como é corajosa a pessoa que disputa uma eleição. E Neinha já disputou uma eleição. É um ato, primeiro, de coragem, né? A pessoa tem que ter muita coragem para disputar uma eleição, você colocar o seu nome, disputar a eleição. Só que o meu foco hoje é continuar auxiliando o prefeito ali na Secretaria de Governo e como secretário de Governo, a gente tem que atuar como magistrado também, né? Junto aos vereadores, ajudando ali na questão política de cada um. Então, eu não tenho essa vontade de disputar a eleição. Não tenho vontade de... A gente falou aqui de algumas coisas do governo, o Marco falou que esquentou brando, você nem percebeu no segundo bloco. Mas vamos falar de algumas coisas que você está mais... Como eu falou, a Secretaria de Governo é multimídia, né? Mas tem umas coisas que você está mais à frente, como a Clínica da Criança. Você esteve agora com o Ábido lá, até porque ele noticiou isso. E também a Palácio da Cultura, que vai uma parte... pretende reativar aquela parte do anfiteatro. Fala um pouco sobre isso, por favor. Quando o prefeito assumiu o mandato, ele pediu para a gente circular em alguns equipamentos do poder público, né? E quando eu cheguei ali à Cidade da Criança, eu entrei em contato com ele e falei que eu já enxergava ali uma clínica da criança, que tem uma entrada da parte administrativa que realmente parece já estar preparada para você trabalhar com crianças ali, com atendimento ambulatorial. Funcionou a Secretaria de Saúde ali uma época, né? Funcionou ali. Chegou a funcionar ali. Então já tinha uma cara ali de uma clínica. E precisava de alguns ajustes ainda. Aí a gente foi adaptando. E a Cidade da Criança, uma obra que orçada em 11 milhões, que chegou a 17 milhões, né? Com aditivos. Foram 6 milhões de aditivos. E se a gente olhar aquela obra ali, hoje, é até interessante que a população saiba, várias partes da estrutura já estão caindo da Cidade da Criança, né? A chuva, não aguenta uma chuva. Então nós vamos precisar fazer a obra agora ali, alguns ajustes, por conta de problemas da própria obra, que Globo, apesar de ser muito cara, não... O Globo trouxe uma matéria agora, só foi dia 20, se eu não me engano, falando sobre as casas populares, exatamente sobre isso, que as casas populares do governo Rosinha, em Campos,
o acabamento da obra é muito ruim. Foi no dia 20, não foi? Não, essa matéria é do ano passado, ela fez um ano agora, acho que dia 17, aí... A republicaram, aí volta como lembrança de Facebook, ela é de 2017. Então mas enfim... Só para ter ideia... Mas a matéria existe e é constatado... E aí, eu quero dizer que parece ser uma constante, né? A qualidade muito ruim. Então, alguns ajustes vão ser feitos agora e já vinha sendo preparado ali atrás, porque é um espaço lúdico, né? Quer dizer, a gente tem hoje o CRTCA1 e o CRTCA2 aqui na área central, que fazem a questão da vacinação, e levar toda a vacinação para a Cidade da Criança. Nós já fizemos uma campanha de vacinação grande ali na Cidade da Criança. A ideia agora é levar todas as grandes campanhas de vacinação já para a Cidade da Criança, porque essa área administrativa da Cidade da Criança hoje já é da saúde, né? E além da vacinação, nós vamos ter ali terapia ocupacional, fisioterapia, e usar aqueles castelinhos também para atendimentos pediátricos para as crianças na cidade. E a questão lá do Palácio da Cultura? Palácio da Cultura, a gente pensa que uma obra que foi construída em uma época sem royalty, né? Anos 70, né? Anos 70, começou na gestão Rockefeller, acho que foi entregue pelo então prefeito, foi o Raul Linhares que entregou, mas foi o Rock que começou a obra. Conseguiram construir um Palácio da Cultura daquela magnitude na década de 70 sem royalty e não conseguiram, na gestão passada, reformar o Palácio da Cultura com royalty, né? Uhum. E ali nós temos a obra será feita sem gasto do dinheiro público, é uma questão de um acordo por conta da questão do prédio do Chacrinha com a empresa. E o que a gente pensa para o Palácio da Cultura, né? Primeiro, a possibilidade de a gente retirar a grade do Palácio da Cultura. Aquela parte que existiam shows ali atrás, já começar... Parte lateral, né? Aquela parte lateral ali. É um tem pequeno anfiteatro. Uma conchazinha ali. É uma concha. Um anfiteatro, né? Pode chamar de anfiteatro. Isso. Ali podemos ter o jazz no Palácio, samba no Palácio, rock no Palácio nas sextas-feiras. Se eu não me engano, Luciana Portinho, presidente da fundação no governo Mocabe, fez esse tipo de eventos lá. Teve sim. Teve um evento, ali. Não, teve uma série de eventos. Aquela parte, inclusive, já está pronta. Aquela parte ali já está pronta. Isso para quando, Alexandre? Agora, nos próximos meses, a gente já começa a ativar essa questão de shows ali no Palácio da Cultura. E a obra deve ser retomada. Próximos meses? Daqui a um mês, no máximo. Já pode começar, porque nós já tivemos uma reunião com entretenimento e tivemos uma reunião com a limpeza pública também para dar uma geral ali no Palácio da Cultura. E a obra retomando agora, a gente não tem um prazo, mas acredito que no primeiro semestre a gente já tem a retomada da obra lá do prédio mesmo. Não, a retomada da obra do prédio, acho que em maio já começa a obra do prédio. No início de maio agora já começa a obra do prédio. Você fala então retomar o quê? Já voltar até assim, julho, agosto ali, acho que a gente já pode já ter algumas atividades no Palácio da Cultura. Mesmo que a obra não esteja concluída, ao mesmo tempo que a obra acontece, né? Você pode fazer uma parte, a gente já começar a mexer um pouquinho ali com o Palácio da Cultura, com exposições, com essas ações culturais ali. Era um coração pulsante da cultural da cidade. Sim, sim. Eu li muita coisa ali, cara. Garoto, né? Eu ia ali para ler. Pesquisa também, muita gente fazia pesquisa nos jornais, eu ia para lá também. Essa questão de obras, tem uma outra obra também que foi prometida retomada agora em abril, e você noticiou bastante as cobranças com relação a essa obra, que é a questão do camelô, o camelódromo aqui de Campos. Né? Lembra que aquela foto marcante do bolo, né? O bolo rosa, de tantas vezes você já publicou, e agora o governo anunciou a retomada da obra num dia. No outro dia os camelôs foram para a rua em manifestação pedindo a retomada da obra. É difícil entender a situação assim. Aí tem um pouco do jogo jogado também, né? De novo, a política se misturando com a questão da administração. A obra do camelódromo ali envolve a questão jurídica também, tem questão de patrimônio ali, porque, né, querendo ou não, se a gente for analisar a obra iniciada ali, a gente tem o prédio do mercado ali, que é muito bonito, né? E bonito e histórico. Né? Histórico, e não casa com o estilo ali da obra do camelódromo. Então a gente tinha esse problema. Nem a própria cobertura, né? A cobertura, você citou a Raul Linhares, a cobertura de alumínio dos feirantes foi feita no governo Raul Linhares para ser provisório. Está até hoje ali. Ficou.
Que destoa totalmente do prédio, que é muito bonito do mercado. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não poderia deixar de entregar, porque a categoria dos camelôs, a gente tem dialogado com eles também, eles perderam muito com aquela movimentação para ali, né? Da troca para o Alberto Sampaio. E então, vamos trazer... Sem contar que quando tem uma chuva forte, é triste, né? Vira um Veneza. Tem uma foto do Valmir Oliveira famosa que tem uma cara... prancha. É uma prancha com óculos escuros, o cara pegando onda, né? Mas então, aí a retomada da obra, você sabe se realmente começa agora? Porque a promessa foi para voltar agora em abril. Essa obra está prevista? Eu não estou acompanhando muito de perto, mas eu acredito que sim, que comece agora em abril. Eu tive uma conversa com o Vinícius da Codenha, que ele me garantiu que a obra será retomada. Baixo, a gente está falando aqui de ações do governo, quer dizer, vocês estão claramente que o Arnaldo falou, aliás, o Arnaldo falou e o próprio Rafael falou numa entrevista lá de 30 de dezembro, na Folha, na metade do governo, quer dizer, que acho que a primeira onde ele se lança candidato à reeleição oficialmente, né? E ele fala que estava na hora de avançar politicamente. Você tem a entrada de 2 ex-vereadores, quer dizer, experientes, que são o Marcão primeiro na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e o Abdo na Saúde. O que você achou dessas 2 entradas e em que elas estão contribuindo? Porque a gente ontem, por exemplo, aqui perguntou a Macomo Salem e ele defendeu o governo, falou inclusive que fez dever de casa nessa parte de saneamento financeiro, mas ele questionou esse avanço político com Marcão e Abdo. Qual a sua opinião? Na questão da saúde, como eu disse, nos 2 primeiros anos, algumas coisas não apareceram, mas estavam sendo programadas e preparadas. A doutora Fabiana talvez não tivesse a questão política muito forte, mas tecnicamente ela nos ajudou muito. E o que a gente preparou ali para a saúde, o prefeito preparou para a saúde, para que o doutor Abdo agora pudesse dar esse choque político que a gente está esperando. Então nós temos hoje reforma de 10 UBSs em curso, uma nova emergência pediátrica do HGG que já está funcionando, mas que será entregue oficialmente em breve, o Hospital São José. E o que faltava talvez, né, na saúde era mais essa humanização, né? Que essa humanização às vezes tem a ver mesmo com o toque político, com um pouco do tempero político de estar ali no dia a dia, de se aproximar das nossas quase 8, se não me engano são 80 unidades de saúde no nosso município, aproximar esses encarregados dessas unidades de saúde, interagir mais com eles e para evitar que o problema chegasse, né, nos hospitais como o HGG e Ferreira Machado. E muitas vezes isso não passa apenas pela questão técnica da saúde, mas por uma questão também de diálogo com a comunidade, explicando que você tem uma UBS perto de você, que aquela UBS pode te auxiliar no dia a dia. Já na questão do desenvolvimento humano, Sana teve, nesses 2 anos, uma tarefa árdua ali, que era administrar uma secretaria onde ocorreu aquele escandaloso esquema, né? Que quem chamou foi o Ministério Público, né? Isso, que investigou a check-in. O Ministério Público considerou um escandaloso esquema. Escandaloso esquema. E o juiz Glaucio Nigo, na primeira condenação, ele chama Garotinho prefeito de fato de Campos. Né? As palavras dele, palavra do juiz. Então, entrar naquela pasta ali, naquele primeiro momento, era necessário que uma gestão técnica e que arrumasse aquela casa ali. Né, que, querendo ou não era apenas era um vício, né, que vinha, né, de lá de trás, mas que as próprias pessoas talvez estivessem acostumadas àquele modus operandi, né? Então o Sana foi muito importante também, né, nessa questão. E Marcão agora ali, como eu disse na questão da saúde, de você humanizar, de dar esse choque político, eu acho muito importante e acredito que Marcão vai nos ajudar muito, também chegar mais próximo às pessoas, né? E, por exemplo, nós temos uma grande ação que vai ser inaugurada em breve, que é a Praça Céu, né? Que é em Guarulhos, que também irá nos ajudar a aproximar. Onde Guarulhos, desculpa? No Eldorado, na Praça Céu ali, que vai nos ajudar muito,
porque ali vai ter um teatro na Praça Ciel, pista de skate, quadra, ginásio com arquibancada, que é um projeto do governo federal. Que é mais essa importância, como eu disse, da saúde, de aproximar, de bater um papo. E o Marcão vai ter essa capacidade de aproximar nesse momento agora de retomada, que a gente também vai começar a poder avançar na questão dos programas sociais. Tem restaurante popular, são os dois carros-chefes, né? E o cartão cooperação. Restaurante popular é outra queda de braço aí com o Vladimir, né? Quer dizer, eu não quero acreditar, né? Eu não quero acreditar que possa ter algum movimento político impedindo que o governo do estado libere o prédio para a prefeitura. Prefiro não acreditar nisso, porque o que chega para a gente é que a ideia é barrar, né, o prédio para que a gente possa usar, e que já estava tudo previsto, inclusive licitação, tudo, e que seria lançado ano que vem através de outro viés político. Quer dizer, então a pessoa fica em segundo plano e a política em primeiro plano. Eu prefiro não acreditar, e Marcão tem conversado com o governo do estado para liberar o prédio. Vladimir não é segredo, ele publicou isso em Facebook, em rede social, que ele pleiteou que o governo estadual retome o projeto pelo governo, né, e fez críticas, apontou distinções do projeto dos pais lá com o governo do estado, que implantaram os restaurantes populares no que vem, o restaurante popular, como o Marcão disse na entrevista aqui, vem lá de trás, de Getúlio Vargas, né? É verdade. Mas enfim, ele não é perigoso, quer roubar até a ideia dos outros, né? É demais, ele rouba tudo. Não é, palavras suas, não é uma coisa... Roubar até o programa Getúlio. Não é uma coisa... Faz parte do jogo. Tentativa de ser herdeiro de getulismo de garotinha antiga, né? Pai não dos nova. Pobres, né? Mas enfim, não é escondido. Ele colocou ali que ele realmente está pleiteando para o governo do estado. É que eu não entendo, mas quer dizer então que por ele estar pleiteando pelo governo do estado vai barrar um movimento do governo municipal que já tem um projeto que vai iniciar? Não, uma queda de braço para poder... Rafael falou que quer ser dono do restaurante, paternidade e tal, briga. Rafael falou aqui no programa, na primeira entrevista aqui. Mas enfim, como é que estão os projetos aí do restaurante e do cartão cooperação? O restaurante popular, que é remodelado, quer dizer, todo mundo que faz parte do CAD único, e são, se não me engano, 100 mil pessoas. Agora vai mudar o nome, né? O nome, na verdade, vai ter um nome tem um nome técnico, mas vai ter um nome. Como é que é mesmo o nome técnico? Cezan. O nome já parece o nome de jogador da Croácia, né? Cezan. Vai Cezan pela esquerda. Depois pega. Mas quem faz parte do CAD Único são mais de, se não me engano, são mais de 100 mil pessoas. Seria café da manhã, almoço e janta gratuitos, né? E teriam alguns outros critérios. O que eu acho importante nessa questão da volta do restaurante popular é que, mais do que você ofertar a alimentação, é ter critério. Não adianta você ter um restaurante, às vezes, no centro da cidade, tem um restaurante no centro da cidade, com visibilidade, e dizer que esse restaurante que está matando a fome das pessoas. Então a pessoa vai sair lá de Espírito Santinho para vir almoçar aqui e depois voltar para o Espírito Santinho. Aí volta o trabalho de Marcão, a questão do CRAS também. Então você vai ter o CRAS, essas pessoas que estão na vulnerabilidade social, serão atendidas pelo CRAS, nas suas respectivas regiões. Já o cartão cooperação, não sei se Marcão chegou a explicar tudo detalhadamente aqui, sobre ele seria escalonado, né? Acho que não. Como é o Bolsa Família, então tem em discussão a possibilidade de ele ser escalonado, como é na questão do Bolsa Família. Quem precisa mais ficaria no teto, teriam alguns outros critérios assim. Não sabemos exatamente quantos inicialmente que passa por uma questão do orçamento, quantos inicialmente vamos iniciar. Só que é importante destacar que volta o cartão cooperação e isso tem que ser dito, porque nós vivemos esse problema, como a gente citou, que o Ministério Público destacou o escândalo do esquema, tudo em parceria com a Justiça, todo mundo analisando tudo antes, como serão os critérios, os respectivos conselhos, isso tudo será debatido antes. Alexandre, a gente estava falando aqui há pouco do restaurante popular e falou
quase que uma politização de assuntos que seriam de políticas públicas voltadas à população. Politização partidária, eu digo, nessa questão. E tem um outro assunto. Amanhã acontece a licitação do transporte, do novo modelo de transporte de Campos. Zé Paz hoje abordou no artigo, né? Aborda isso no artigo. Zé Paz fala sobre essa questão da tentativa de um transporte de qualidade. Mas pela oposição há um posicionamento firme, dizendo que seria uma forma de prejudicar os motoristas de vans, e isso gera uma repercussão, porque são muitos, né? E, por outro lado, a população também cobra pela falta de ônibus. O que vai acontecer a partir desse projeto? O que esse projeto pretende mudar na questão do transporte em Campos? O programa Cartão Cidadão, para a passagem social, para fora parecia muito interessante, né? Uma passagem a R$1, um programa que beneficiaria não só o mais humilde, mas também o patrão, que paga uma passagem menor, mas na prática não funcionou e quebrou as empresas de ônibus do nosso município. Então, na nova licitação, o que ocorreu foi, na licitação anterior, o que ocorreu foi a pessoa que tinha uma linha considerada, né, financeiramente interessante, ela tinha também uma deficitária. Então, ela pegava uma linha boa, por exemplo, a Penha Pecuária, e pegava uma linha deficitária, que poderia dar prejuízo. Então, compensaria. Mas o problema é que a Penha Pecuária, que seria uma linha interessante para o empresário, deixou de ser interessante por conta da canibalização, porque a van passou a fazer essa rota ali e pegava o passageiro... Recolhendo pontos de ônibus, né? Pegava o passageiro pagando a passagem e o ônibus com o idoso, o estudante, e isso foi quebrando as empresas de ônibus. Então a gente precisava discutir esse sistema. Não havia mais possibilidade de manter, né, um sistema que faliu os empresários de ônibus. Nessa nova licitação, a gente tenta evitar esse canibalismo. As vans passam a ser alimentadoras, né? Trazem até o terminal. Do terminal, o ônibus conduz o passageiro com um bilhete único. Então, em 2 horas, quem pega um ônibus em Santo Eduardo chega até o terminal em Travessão. Do terminal de Travessão, de forma gratuita, dentro de 2 horas, ele vem com o ônibus até o centro. A gente tem que ser ousado mesmo nesse sentido, tem que avançar, e eu acredito que o transporte ali na frente vai ser um dos marcos do governo Rafael Diniz. Felipe Quintanilha vai estar aqui, secretário, vai estar aqui para falar que está à frente desse projeto, vai estar aqui na... Logicamente vai ter polêmica na questão das vans, né? É natural, como ocorreu em vários municípios. Em Macaé chegou até Casa Capital, né? Mataram o secretário de transporte de Macaé. Exato. Quando as vans foram tiradas de lá. Que é uma atividade que, logicamente, tem gente muito séria que trabalha porque precisa, mas tradicionalmente o estado do Rio, umas delas ligadas à milícia, né? É só ver o caso aí do Queiroz aí, do Queiroz lá com o Bolsonaro, que explorava esse serviço no Rio das Pedras, né? Mas enfim, o Quintanilha vai estar aqui terça-feira, no dia 30, último dia do mês, para falar sobre o projeto. O Quintanilha, né? Não, Felipe Quintanilha vai estar aqui. Exatamente, já tem. Mas vamos lá, então deixa que eu deixo, vou eu. A pauta política, Baixo, como é que você está? Logicamente que não querer adiantar o debate, pelo menos não publicamente, não quer dizer que você não esteja operando em relação a isso. Como é que você... Aí pergunta, logicamente que você vai ter que falar como secretário, não tem jeito, mas você é um cara que conversar política com você sempre às vezes me dá umas sacadas diferentes e tal, coisa que eu não estava enxergando. Como é que você está vendo aí esse desenho para 2020? Eu lembro que, cobrindo política aqui em algumas eleições, nós chegamos a colocar, nesse mesmo período, pelo menos 15 prefeitáveis, né? Acontecia isso. Os próprios partidos falam assim, vamos lançando, né? Vamos colocar o nome ali na frente e vai ter as composições. Então eu vejo que é natural agora, e vai surgir mais, né? Acredito que nos próximos meses
nós vamos chegar aí a mais de 10. Você tem, eu acho que Beethoven pretende ser candidato pelo PSDB, Buchaú pretende Acho ser que hoje candidato. já temos mais de 10 prefeitáveis. Leslie Beethoven, né? Alexandre Buchaú, pleiteio. O que é natural nesse período. É natural nesse período que muitos nomes surjam. Mas ali na frente, o que começa a acontecer? É funilo. A funila porque um se junta com o outro ali, um vai ser vice do outro, o outro vai fazer uma composição com A ou com B e vai começando a funilar. O que pode ocorrer, e aí, não falando mais, até saindo um pouco do secretário aqui, o que pode ocorrer ali na frente, na minha leitura, por conta do cenário nacional e por conta da eleição passada, né? Muita gente imagine se anime. Mas também por conta do cenário nacional, dependendo da performance, tanto do Witzel como do presidente Bolsonaro, pode ser que se desanime também. Pode ser que se desanime também. Então vai depender muito de como eles vão fazer essa leitura do para fora. Muita gente pode se colocar agora no Brasil inteiro, e já estão se colocando, como candidatos do Bolsonaro, né? Mas será que ali na frente, em 2020, né, o Bolsonaro não pode estar enfrentando as mesmas dificuldades, né, que nós enfrentamos aqui nos 2 primeiros anos? Na verdade, Luiz, a política está pedindo emprestado ao futebol aquela famosa expressão caixinha de surpresa, que está se tornando realmente uma... Sempre foi. Mas essa do governo do Estado, eu não vi e nem pesquisando eu tinha visto uma virada dessa, assim. Nada. Não, isso eu nunca vi. Eu nunca vi. Não. Foi de quinta a domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Eu nunca vi. Nenhuma pesquisa pegar, nada. Não, a Folha de São Paulo chegou a pegar o início, mas começou a crescer bem. Não, primeiro pega 9%, né? Pega bem pouco ali. Sim, mas o Ibope não pega nada. A Folha de São Paulo pega já um crescimento de 10 pontos, mais 10 pontos. Aí chega a 17. O que eu soube que eles pegaram antes, né, nas qualitativas, foi tendência. Eles pegavam uma tendência. A tendência de que o eleitor não queria ir com Eduardo Paes nem com Romário. E estava meio que esperando. Só pegaram isso. Mas, de repente, o Witzel pega essa tendência e transforma em voto. Tem também uma história de que na quinta-feira teria havido uma reunião entre os principais pastores pentecostais do Rio, o estado do Rio, ali que fica na cidade do Rio, e teriam feito uma votação assim, Witzel ou Índio, e não foi unanimidade, mas o Witzel venceu, dispararam em rede social e aí... O que ajudou muito ali foram os candidatos a deputado do PSL, que estavam muito bem. Sim, aqueles candidatos a deputado federal do PSL ali, estadual do Embora PSL. Não se esperasse tanto, né? Os que quebraram a placa da Marielle ali, né? Aqueles apoiaram o governador, o candidato... O Flávio, né? Embora... O Flávio não colocou tanto a cara, mas em rede social colocou. Isso, como eles estavam muito ligados ao Bolsonaro e muito bem nas pesquisas ali, os deputados foram mais votados, aquilo ajudou muito, né? Quando eles começaram a casar o voto deles para governador. Mas você vê a possibilidade disso se repetir? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil que haja uma onda dessa de novo. O que eu vi ali? É difícil se repetir o cenário nacional com essa conjuntura de ter políticos que nunca foram candidatos, ganhando uma eleição ali, como foram esses candidatos a deputado do PSL. Precisa juntar isso tudo de novo. E aí volta aquela questão, o próprio desempenho deles agora como deputados, o desempenho do presidente, pode ser que esfrie um pouco isso. Falando sobre o ano passado, sobre essa onda do Bolsonaro, me fez lembrar uma questão que a gente já debateu aqui, que é a eleição do Marcão, que o Fred, o Feijó fez uma análise numa entrevista com a Luísio, de que o Marcão não foi eleito porque faltou uma unidade, né, no grupo governista para apoiar o Marcão candidato a deputado federal. Nós já estamos caminhando para o ano eleitoral, né? Estamos 1 ano e meio do próximo pleito. Não existe esse risco também em um projeto de reeleição do prefeito Rafael Diniz? No caso da eleição de Marcão... Coxando alambrado. No caso da eleição de Marcão, em momento algum aí pesquisando, e o que eu já acompanhei como jornalista, se fechou todo mundo com um candidato, né? Se não me engano, 2014, o Thiago Virgílio era da base, apoiou Júlio Lopes, tinha muita gente que votava aqui no Hugo Leal, que era da base. O candidato o vereador da base, Magal, foi candidato a deputado federal, se não me engano, teve 12 mil votos.
sendo da base, fragmentou também o voto que seria focado na Clarissa aqui, naquela época que teve 47 mil votos em Campos. No caso de Marcão, essa unidade, eu não via desde o início possibilidade de você ter uma base toda apoiando um candidato. Isso acontece também, você acompanha em São João da Barra, a base se divide também, é natural. Mas, especificamente sobre a eleição de Marcão, nós trabalhamos, né, e isso o próprio Feijó lá atrás tinha conversado, que o PR faria 3, né? E a gente calculou ali que Marcão, a nossa grande briga ali, que não era uma briga fácil, tinham deputados, né, disputando a eleição ali pelo PR, coligado ao PROS, que chegaria em terceiro. Então nós chegamos em terceiro ali com o Marcão. Altineu, Soraya e Marcão em terceiro. O problema ali foi que, de novo, a onda Bolsonaro e também o fato de Romário ter derretido, né? Derreteu junto com o Romário os candidatos do PROS que também estavam ali na nominata. Do Podemos, que estavam ali na nominata junto com o Marcão. Então, aí isso tudo fez com que o PR não fez. Mas, se não me engano, foi por 2.000 votos que a coligação não fez mais um deputado ali. E Marcão foi mais votado do que 25 deputados eleitos do Rio. Sim, mas acho que... Deixa eu meter a sua pergunta, Arnaldo, mas a analogia que você faz é do que aconteceu com o Marcão, e aí Feijó fala, e Fred também falou. Fred falou numa entrevista... Feijó numa entrevista à Folha, e Fred aqui no Folha no Ar. Que o que aconteceu ali... Feijó analisa, não pode acontecer em 2020. Sim. E Fred concorda e fala que está na mira, está mapeado com GPS, com tudo. Está mapeando quem já está fechando alambrado com a frase de Brizola, né? Mas o que aconteceu ali? Não houve traição da base. O vereador Igor Pereira apoiou o Leal com consentimento da base. O vereador Silvinho apoiou o Leal com consentimento do governo. A gente sabia, eles informaram pra gente. Quem conversa com o Rodrigo para apoiar a Caia agora é o conhecimento da base? O vereador Álvaro César, César apoiou o Cristiano Áureo com a base. Agora é conhecimento da base, não? Em relação a quê? Se alguém desses vereadores que você citou estiver conversando com o Rodrigo para apoiar a Caia, é conhecimento da base? Aí eu não estou sabendo. Se está conversando, eu não estou sabendo. Vou descobrir quando... Não, você já sabe, né? Mas aí não tem, isso eu não... Como eu disse, o fato de um vereador conversar com um deputado, não sendo esse deputado um adversário do governo, como eu não vejo o deputado Rodrigo como adversário do governo, eu não vejo problema nesse sentido. Basta, antes de encerrar, a entrevista, como não sei se você pode ver, tem uma piada que ele contava, uma história real, de um imigrante libanês aqui, não sei se você chegou a ver essa piada do Yunis? Não. Que casou com a mulata e tal, papá, e falava com muito sotaque. A mãe morre no Líbano. E não, vamos ver sua mãe no Pai de Santo. Aí baixa a mãe do Yunis, ela passa informações, né? E ele começa a falar, e ele vai no início, acha que é mesmo. Mas aí o espírito da mãe, né, encarnado no Pai de Santo, pergunta sobre se estava dando dinheiro para a mulher. Aí ele desconfia e fala: mãe, você nunca viu o Brasil tá falando português melhor que eu moro aqui há 20 anos? Fala árabe, mamãe. Aí o espírito foi e subiu. A história de Bassalá e Papinha, que essa é impagável. A história, você gosta dessa história? Essa história é muito boa. E você imita direitinho. Perfeito. Debate quente na Câmara. Debate quente na Câmara. Aí... Aqui, hoje em dia é muito mais calmo, né? O bicho pegava mesmo, de briga mesmo. Sim. Aí o vereador... Eu cheguei a ver algumas vezes. Então o vereador Papinha usa a tribuna da Câmara e fala assim: gente, eu não gostaria que continuasse esse clima aqui nessa casa, porque minha filha está em casa agora, ela merenda com as amiguinhas só para assistir a sessão. Então ela está lá agora assistindo, a gente fica brigando aqui, isso é horrível, minha filha até chora em casa. Aí Bacelar, por favor, pela ordem, presidente, quero responder aqui. Aí Bacelar pede a palavra e fala assim: Papinha, isso é tudo questão de criação. Meu filho, quando me vê aqui, grita assim: porra, garotinho, papai, enfia porrada. A filha é de um jeito, meu filho é de outro. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de uma pancada. Não, essa Câmara de Campos teve histórias fantásticas. A famosa de um vereador que o prefeito, na época, 88, 89, era garotinho, queria comprar umas gôndolas
para botar no Rio Paraíba, ali para Veneza. para fazer tipo a Veneza. E disse que ia comprar 12, e o vereador falou, mas para que comprar 12? Compra 2 e deixa reproduzir que as gôndolas. Mas deixa eu da Barra também. Tem história. Tem muita história. Bom, Alexandre, incrível, sensacional bater um papo com você. Obrigado pela presença. Obrigado, Marco Antônio. As portas estão sempre abertas, você sabe disso. Obrigado, Marco Da Antônio. sua casa também, né? É a sua casa de uma certa forma. O clube que me revelou. A gente volta aqui, é voltar para casa, né? Exatamente. Prazer estar aqui com vocês, prazer a Luiz, Marco Antônio, Arnaldo, aos ouvintes, e estamos à disposição. E tendo algum problema, pode procurar na Secretaria de Governo, como eu disse, do alfinete ao foguete. Pode ir lá que a gente está lá para atender. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos já já. Eu e Arnaldo temos o direto da redação, que já está até na ponta da agulha. Abraço a você, a Alexandre, e voltamos já já. Fique conosco aqui na Folha FM. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Cana Brava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região